Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos à nossa paróquia Santuário Santa Cruz. Convido você a estar curtindo o vídeo desta missa, também compartilhando este vídeo com seus amigos e com seus familiares. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, ativar o sininho das notificações. Você vai receber todos os dias nossas missas, novenas, estará sempre rezando nesta paróquia conosco em comunhão com a Santa Igreja. Celebramos hoje o segundo domingo da Páscoa. Que nossa união com Jesus na partilha solidária com os necessitados seja nossa divina Páscoa misericordiosa. O Senhor ressurgiu. Aleluia, aleluia. É o Cordeiro Pascal. Aleluia, aleluia. Imolado por nós. Aleluia, aleluia. É o Cristo Senhor, Ele vive e venceu. Aleluia. O Cristo Senhor ressuscitou. A nossa esperança realizou. Vencida a morte para sempre, triunfa a vida eternamente. O Senhor ressurgiu. Aleluia, aleluia. É o Cordeiro Pascal. Aleluia, aleluia. Imolado por nós. Aleluia, aleluia. É o Cristo Senhor, Ele vive e venceu. Aleluia. O Cristo remiu a seus irmãos, ao Pai nos conduziu por sua mão. Incólumes o mar atravessamos, rumo à terra prometida caminhamos. O Senhor ressurgiu. Aleluia, aleluia. É o Cordeiro Pascal. Aleluia, aleluia. Imolado por nós. Aleluia, aleluia. É o Cristo Senhor, Ele vive e venceu. Aleluia. O Cristo Senhor ressuscitou. A nossa esperança realizou. Vencida a morte para sempre, triunfa a vida eternamente. O Senhor ressurgiu. Aleluia, aleluia. É o Cordeiro Pascal. Aleluia, aleluia. Imolado por nós. Aleluia, aleluia. É o Cristo Senhor, Ele vive e venceu. Aleluia.
crianças recém-nascidas, desejai o puro leite espiritual, para crescerdes na salvação. Aleluia! Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Deus da esperança, que nos cumula de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja convosco. Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo. No dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, também nós somos convidados a morrer para o pecado e ressurgir para uma vida nova. Reconheçamo-nos necessitados da misericórdia do Pai. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Glória, glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Glória, glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós nos louvamos, nós nos bendizemos, nós nos adoramos, nós nos glorificamos, nós
vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo na glória de Deus Pai, de Deus Pai. Amém. 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 Oremos. Ó Deus de eterna misericórdia, que reacendeis a fé do vosso povo na renovação da festa pascal, aumentai a graça que nos destes e fazei que compreendamos melhor o batismo que nos lavou, o Espírito que nos deu nova vida e o sangue que nos remiu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Os que haviam se convertido eram perseverantes em ouvir o ensinamento dos apóstolos na comunhão fraterna, na fração do pão e nas orações. E todos estavam cheios de temor por causa dos numerosos prodígios e sinais que os apóstolos realizavam. Todos os que abraçavam a fé viviam unidos e colocavam tudo em comum, vendiam suas propriedades e seus bens e repartiam o dinheiro entre todos, conforme a necessidade de cada um. Diariamente, todos frequentavam o templo, partiam o pão pelas casas e, unidos, tomavam a refeição com alegria e simplicidade de coração. Louvavam a Deus e eram estimados por todo o povo. E cada dia o Senhor acrescentava ao seu número mais pessoas que seriam salvas. Palavra do Senhor.
Graças a Deus. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. A casa de Israel agora o diga. Eterna é a sua misericórdia. A casa de Arão agora o diga. Eterna é a sua misericórdia. Os que temem o Senhor agora o digam. Eterna é a sua misericórdia. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. Empurraram-me tentando derrubar-me, mas veio o Senhor em meu socorro. O Senhor é minha força e o meu canto, e tornou-se para mim o Salvador. Clamores de alegria e de vitória ressoem pelas tendas dos fiéis. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. Pelo Senhor é que foi feito tudo isso. Que maravilhas Ele fez a nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. Leitura da primeira carta de São Pedro. Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Em sua grande misericórdia, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, Ele nos fez nascer de novo, para uma esperança viva, para uma herança incorruptível, que não se mancha nem murcha e que é reservada para vós nos céus. Graças à fé e pelo poder de Deus, vós fostes guardados para a salvação que deve manifestar-se nos últimos tempos. Isto é motivo de alegria para vós, embora seja necessário que agora fiqueis por algum tempo aflitos por causa de várias provações. Deste modo, a vossa fé será provada como sendo verdadeira, mais preciosa que o ouro perecível, que é provado no fogo,
e alcançará louvor, honra e glória no dia da manifestação de Jesus Cristo. Sem ter visto o Senhor, vós o amais. Sem o ver ainda, nele acreditais. Isso será para vós fonte de alegria indizível e gloriosa, pois obtereis aquilo em que acreditais, a vossa salvação. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Acreditaste, Tomé, porque me viste. Felizes os que creram sem ter visto. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor.
Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhe serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhe serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, e eu não puser o dedo nas marcas dos pregos, e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus disse: acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem ter visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro. Mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos, amadas irmãs, nós estamos hoje celebrando este segundo domingo da Páscoa, ou podemos até chamá-lo do domingo da oitava da Páscoa, onde nós temos duas menções importantes. A primeira delas,
como eu acabei de dizer, nós terminamos o que chamamos de oitava da Páscoa. Durante todos esses dias, celebramos festivamente as missas, justamente pelo fato de ser Páscoa. É como se a igreja dissesse, todos os dias, mesmo na semana, durante esses dias, foi a Páscoa. Então nós fazemos essa oitava. E hoje, solenemente, estamos terminando isso. E um segundo ponto é que este domingo foi dedicado pelo Papa São João Paulo II como Domingo da Misericórdia. A misericórdia de Deus que é sempre celebrada, que é sempre derramada sobre cada um de nós, é colocada hoje de uma maneira muito bonita por todos nós, a partir dos acontecimentos. No início deste Evangelho, nós vamos ver que, ainda sendo o primeiro dia da semana, ou seja, no dia da ressurreição, os discípulos estão com medo, fechados. Nós vimos isso bastante essa semana, mesmo esse temor, essa incerteza do que viria e tudo mais. Os discípulos estão amedrontados, porém, Jesus adentra, mesmo ainda sabendo, que algumas pessoas, como Maria Madalena, algumas mulheres, até mesmo os discípulos de Emaús, já haviam tido um contato, Até esses homens, os apóstolos aqui acreditaram, mas ainda continuavam com medo, porque de um lado nós temos a certeza, Jesus ressuscitou. Do outro lado, o que será? Jesus entra naquele lugar fechado e, como nós até vimos na semana passada, a primeira coisa que Jesus anuncia é a paz. A paz esteja convosco. E depois prova a sua aparição, mostrando as mãos e o lado. É claro que os discípulos se alegram, como a gente percebeu durante toda essa semana, essa dor, esse luto, essa agonia se transforma em alegria, em exultação. Porém, Jesus até acrescenta, eu envio vocês. Agora que tudo foi consumado, agora que as Escrituras se cumpriram, é a vez de cada apóstolo estar levando a mim, Cristo, a todas as nações. E para isso, Jesus dá de presente para os apóstolos o Espírito Santo. O mesmo Espírito que nós recebemos no batismo, confirmamos no crisma, esse Espírito Santo que vem sobre eles para dar essa força, esse ânimo. E aqui surge, teologicamente, o que a igreja chama do sacramento da penitência. Quando a gente faz a confissão, tem a absolvição dos pecados, é exatamente isso aqui que acontece. O pecado é perdoado pelo sacerdote ou pelo bispo, o pecado é perdoado. O sacerdote ou o bispo retém o pecado é retido. Ou seja, Jesus, que sempre perdoou a todos, também dá essa missão. Por quê? Porque muito mais do que somente anunciar o Evangelho, é mostrar a todos a grande misericórdia do Pai que está no perdão. E é isso que a gente vê nas leituras de hoje. A primeira leitura, nos Atos dos Apóstolos, traz para nós uma coisa muito interessante, que muitas vezes até muitas pessoas acabam confundindo, que os apóstolos lideram a igreja nascente. Os apóstolos, impulsionados com esse Espírito Santo, começam a pôr em prática os ensinamentos. E aqui é bonito que as pessoas que estão convivendo com os apóstolos, a princípio, começam a comprar a ideia, como a gente poderia dizer. Começam olhando para o testemunho desses homens, a adentrar nessa barca, a começar a agir. E é interessante que se coloca aqui que eles vendiam as propriedades, colocavam tudo em comum, distribuíam as coisas de acordo com as necessidades, louvavam a Deus e tudo. Isso aqui, o que muita gente erroneamente poderia chamar de comunismo, aqui mostra a beleza do que é entender o reino dos céus. A questão aqui não está em sistema econômico, como muita gente poderia estar falando erroneamente. Aqui está mostrado
que as pessoas compreenderam que o reino dos céus tem uma importância tão grande para cada um de nós e é tão bonito que agora nós temos um acesso a isso graças à ressurreição do Senhor, que nada mais nos pertence. Nós sabemos que somos despreendidos. Por que ter coisas que não precisamos? Por que nós vamos reter para cada um de nós coisas que vão fazer com que o outro pereça? Eu tenho muito, por que eu vejo o outro que não tem nada e não posso estender a minha mão? Isso é atitude de misericórdia, isso é atitude de amor, é sim seguir o ensinamento, não é comunismo, é simplesmente perceber que a nossa vida não nos pertence. E São Pedro, na segunda leitura, até mostra isso na misericórdia do Senhor, que nós temos essa misericórdia como herança, o céu como herança. Nós, sabendo que Jesus ressuscitou, nós recebemos uma herança que não acaba. Veja bem, quando nós pensamos numa questão de recebimento de herança, nós sabemos que por mais quantitativo que seja qualquer coisa que recebamos, um dia acaba. Mas Deus não. A herança do reino dos céus está garantida para nós até o nosso último suspiro. Quando nós reconhecemos então essa nossa fragilidade e essa nossa pequenez, nós começamos a perceber que temos de nos converter, porque o que vai valer a pena é o reino dos céus. A prata e o ouro são provados no fogo para perceber que são verdadeiros, que são aí metais preciosos, e quanto mais nós, que somos provados nas situações da vida e que a ressurreição do Senhor nos ensina a cada vez mais glorificar e exaltar. Essa ressurreição do Senhor que nós estamos hoje terminando dentro da oitava da Páscoa, mas que vai se estender ainda até Pentecostes, esse tempo pascal, nós temos que começar a entender que de uma vez por todas, que a nossa vida só tem sentido quando a ressurreição do Senhor adentra dentro de nós, quando nós percebemos com a luz da fé. Tomé não conseguiu ver isso por ouvir falar. Tomé não estava na hora que Jesus percebe e chega até a anunciar. Tomé ouve testemunhos, ouve os próprios apóstolos, mas precisa ver para crer. Tomé precisa sentir, tatear, colocar a nossa esperança no que é visível, no que é palpável, no que os nossos sentidos nos ajudam a redescobrir através do tato, do tocar, do olfato, do sentir o cheiro, audição, paladar, visão. Jesus volta 8 dias depois, ou seja, no outro domingo, e Tomé agora está. E ele vai direto nesse homem, que hoje também pode ser eu, pode ser você. Nós que muitas vezes queremos que Deus faça alguma coisa para nós, que nós que ouvimos muito as pregações, que nós que vivenciamos tudo isso, mas a nossa fé ainda está tão medíocre. É bonito que Deus fala, né? Não sejas incrédulo, seja fiel. A nossa fé, a nossa crença, aquilo que nós professamos, não pode ser baseada somente em coisas visíveis, mas tem que ser acreditado naquilo que o Senhor proporciona. É bonita essa resposta de Tomé, meu Senhor e meu Deus. Essa fé pascal, meu Senhor e meu Deus, ela tem que ser a nossa fé. Ela tem que ser aquilo que faz com que nós professemos e vivamos aquilo. Jesus, é claro, até meio que esbronqueia com Tomé, né? Você viu porque você acreditou porque está me vendo? É melhor você acreditar, é melhor você ser feliz sem ter me visto. Nós vemos o Senhor hoje. Basicamente, nós vemos Ele na Eucaristia, ouvimos a sua palavra, temos aqui a missa, vemos Ele nas pessoas, dos irmãos. Não vemos Ele andando como esses apóstolos viram. Nós ouvimos falar, nós vivenciamos a nossa fé, nós fazemos a nossa própria experiência. E é isso que o Senhor nos convoca, colocar a nossa vida na dependência total do Senhor. Esse Senhor que nos chama a cada dia mais perceber que a sua ressurreição não é o final da sua história, mas é o início.
Por que o início, Padre? Porque a partir da ressurreição que agora nós somos salvos. E é a partir da ressurreição, então, que nós temos esse acesso ao reino dos céus. Que o nosso grito de hoje seja: meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé, porque Deus, na sua infinita misericórdia, nos dará tudo aquilo que precisamos, nos dará totalmente força para vivenciar não só esses dias da Páscoa que virão, mas também todos os dias da nossa vida, para fazermos da misericórdia do Senhor o nosso coração também misericordioso para com os irmãos, para com as situações e para conosco mesmo. Peçamos, irmãos, vamos rezar então. Senhor, aumenta a nossa fé, não deixa que nós esperemos vir-te para crer, mas professemos unicamente essa nossa fé pascal como Tomé, meu Senhor e meu Deus. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para a nossa salvação, desceu dos céus, e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai, e de novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados. E espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Pai bondoso, no seguimento de vosso Filho morto ressuscitado,
vós quereis a todos nós convosco no céu. Para conhecermos e vivermos esse caminho, nós vos pedimos, dai-nos, ó Pai, vosso Santo Espírito. Dai à Igreja tal união convosco, que viva a partilha solidária de bens com os necessitados. Rezemos. Dai-nos, ó Pai, vosso Santo Espírito. Dai-nos ser misericordiosos com todos, como vós usais de misericórdia para conosco. Rezemos. Dai-nos, ó Pai, vosso Santo Espírito. Dai-nos viver com o próximo faltoso conosco, o perdão que vós nunca negais a nós. Rezemos. Dai-nos, ó Pai, o vosso Santo Espírito. Dai-nos, ó Pai, sobretudo pela Eucaristia, viver a união fraterna e solidária, que um dia será plena junto de vós. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Bendito sejas, ó Rei da Glória, ressuscitado, Senhor da Igreja. Aqui trazemos as nossas ofertas. Vê com bons olhos nossas humildes ofertas. Tudo que temos seja para ti, ó Senhor. Vidas se encontram no altar de Deus, gente se doa, dom que se mola. Aqui trazemos as nossas ofertas. Bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho humano que agora vos apresentamos e que para nós vai se tornar o pão da vida. Bendito seja Deus para sempre. Bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da videira e do trabalho humano que agora vos apresentamos, e que para nós vai se tornar o vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. Vê com bons olhos nossas humildes ofertas, tudo que temos seja para ti, ó Senhor.
irmãos da terra, irmãos do céu, juntos cantemos glórias ao Senhor. Aqui trazemos as nossas ofertas. Vê com bons olhos nossas humildes ofertas. Tudo que temos seja para ti, ó Senhor. Bendito sejas, ó Rei da Glória, ressuscitado, Senhor da Igreja. Aqui trazemos as nossas ofertas. Vê com bons olhos nossas humildes ofertas. Tudo que temos seja para ti, ó Senhor. Vidas se encontram no altar de Deus, gente se doa, dom que se mola. Que trazemos as nossas ofertas. Vê com bons olhos nossas humildes ofertas. Tudo que temos seja para ti, ó Senhor. Vê com bons olhos nossas humildes ofertas. Tudo que temos seja para ti, ó Senhor. Orai, irmãos e irmãs, para que o sacrifício da Igreja, nesta pausa restauradora, na caminhada rumo ao céu, seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Deus, as oferendas do vosso povo e dos que renasceram nesta Páscoa, para que, renovados pela profissão de fé e pelo batismo, consigamos a eterna felicidade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós, corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa
nossa salvação. Na verdade é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar, mas sobretudo neste dia em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele é o verdadeiro Cordeiro que tira o pecado do mundo. Morrendo, destruiu a morte e ressurgindo, deu-nos a vida, transbordando de alegria pascal. Nós nos unimos aos anjos e a todos os santos para celebrar a vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana, 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 Hosana nas alturas. Bendito o que vem, em nome do Senhor. Bendito o que vem, em nome do Senhor. Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana nas alturas. Pai de misericórdia, quem sobe em nossos louvores, nós vos pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que abençoeis estas oferendas apresentadas ao vosso altar. Abençoai nossa oferenda, ó Senhor. Nós as oferecemos pela vossa Igreja Santa e Católica. Concedei-lhe paz e proteção, unindo-a no só corpo e governando-a por toda a terra. Nós as oferecemos também pelo vosso servo, o Papa Leão, por nosso bispo Moacir e por todos os que guardam a fé que receberam dos apóstolos. Conservai a vossa Igreja sempre unida. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas. E de todos os que circundam este altar, dos quais conheceis a fidelidade e a dedicação em vos servir. Eles vos oferecem conosco este sacrifício de louvor por si e por todos os seus, e elevam a vós as suas preces para alcançar o perdão de suas faltas, a segurança em suas vidas e a salvação que esperam. Lembrai-vos, ó Pai, de vossos filhos,
Em comunhão com toda a Igreja, celebramos o dia santo da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Veneramos também a Virgem Maria e seu esposo São José, os santos apóstolos e mártires, Pedro e Paulo, André, Tiago e João, Tomé, Tiago e Filipe, Bartolomeu e Mateus, Simão e Tadeu, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornélio e Cipriano, Lourenço e Crisógono, João e Paulo, Cosme e Damião, e todos os vossos santos. Por seus méritos e preces, concedei-nos, sem cessar, a vossa proteção. Em comunhão com toda a Igreja, aqui estamos. Recebei, ó Pai, com bondade a oferenda dos vossos servos e de toda a vossa família. Nós a oferecemos também por aqueles que fizestes renascer pela água e pelo Espírito Santo, dando-lhes o perdão de todos os pecados. Dai-nos sempre a vossa paz, livrai-nos da condenação eterna e acolhei-nos entre os vossos eleitos. Dignai-vos, ó Pai, a aceitar e santificar estas oferendas, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão em suas mãos, elevou os olhos a vós, ó Pai, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da paixão do vosso Filho, da sua ressurreição dentre os mortos e gloriosa ascensão aos céus, nós, vossos servos e também vosso povo santo, vos oferecemos, ó Pai, dentre os bens que nos destes, o sacrifício perfeito e santo, pão da vida eterna e cálice da salvação. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Recebei, ó Pai, esta oferenda, como recebestes a oferta de Abel, o sacrifício de Abraão e os dons de Melquisedeque. Nós vos suplicamos que ela seja levada à vossa presença, para que, ao participarmos deste altar, recebendo o corpo e o sangue de vosso Filho, sejamos repletos de todas as graças e bênçãos do céu. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas que partiram desta vida, marcados com o sinal da fé. A eles e a todos os que adormeceram no Cristo, concedei a felicidade, a luz e a paz. Lembrai-vos, ó Pai, de vossos filhos, e a todos nós, pecadores, que confiamos na vossa imensa misericórdia, concedei, não por nossos méritos, mas por vossa bondade, o convívio dos apóstolos e mártires, João Batista e Estevão, Matias e Barnabé, Inácio, Alexandre, Marcelino e Pedro, Felicidade Perpétua, Águeda e Luzia, Inês, Cecília, Anastácia e todos os vossos santos. Por Cristo, Senhor nosso, concedei-nos o convívio dos eleitos. Por ele não cessais de criar e santificar estes bens e distribuí-los entre nós. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. 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 Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido,
e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto viver a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para o banquete nupcial do Cordeiro. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo.
ressuscitou e nós com ele. Aleluia, aleluia. Bendito seja o Pai de Jesus, que nos cobriu de bênçãos celestes. Nós vos louvamos e bendizemos, porque a luz de Jesus dissipou nossas trevas. Cristo ressuscitou e nós com ele. Aleluia, aleluia. Estende a tua mão, toca o lugar dos cravos, e não sejas incrédulo, mas fiel. Aleluia. Oremos. Concedei, ó Deus onipotente, que conservemos em nossa vida o sacramento pascal que recebemos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Inclinai-vos para receber a bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que o Deus Todo-Poderoso vos abençoe nesta solenidade pascal e vos proteja contra todo o pecado. Amém. Aquele que nos renova para a vida eterna, pela ressurreição do seu Filho, vos enriqueça com o dom da imortalidade. Amém. E vós, que transcorridos os dias da paixão do Senhor, celebrais com alegria a festa da Páscoa, possais chegar exultantes à festa das eternas alegrias. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Levai a todos a alegria do Senhor ressuscitado, ide em paz, e o Senhor vos acompanhe. Aleluia, aleluia. Graças a Deus. Aleluia, aleluia. Regina Caeli, letare, aleluia. Quia meruiste portare, aleluia. Resurrexit, seco dixit, aleluia. Ora pro nobis Deus.